Boa noite, tudo bem? Eu queria começar agradecendo o apoio que eu tenho recebido nesse projeto, que é um neném ainda, que não está nem desenvolvido de certa forma, ele está no começo, mas já teve uma quantidade de visualizações significativas pelo período de tempo e pela popularidade do canal, que é baixa, bem baixa por enquanto. E eu quero hoje falar sobre um post da Marília Mendonça que ela postou no Twitter e não é para julgar, é para criticar, é para fazer vocês refletirem sobre um outro ângulo desse pensamento dela. O post ele fala o seguinte, abre aspas: ninguém tem responsabilidade sobre os seus sentimentos, você cria, você sente. A culpa é completamente sua. Quando você ama alguém, você sofre quando não se sente correspondido. Ser correspondido não é uma regra, é sorte. Sentimento é individual. Fecha aspas. Ela tá certa? Completamente. Sentimento quem cria a gente, a expectativa quem cria a gente, e tudo bababá, tudo culpa da gente. Mas a gente tem que ver de outro ângulo, pensando no quê? E as suas atitudes para com essa pessoa? Você não tem responsabilidade sobre isso? Não é sua responsabilidade quando você fala, quando você dá a sua palavra, você se prontifica a ter qualquer tipo de relação com ela. E você é como se você tivesse criado uma coisa que você não dá conta de alimentar. E é muito fácil você sair ileso da situação inteira com um discurso desse. Você utilizar um discurso desse para você sair por cima. Porque você realmente não tem culpa do sentimento que a pessoa criou. Mas você às vezes tem responsabilidade sobre os seus atos para com a pessoa. E isso inclui honestidade, isso inclui sinceridade, isso inclui o fato de você ser verdadeiro com a pessoa. Isso é muito difícil acontecer hoje em dia. As pessoas elas estão cada vez mais superficiais, tratando cada vez mais umas às outras como objetos descartáveis. Isso é uma verdade e quem quiser debater, tipo, nós debate, é isso aí. Mas isso é um fato. E as pessoas, quando elas vêm com um discurso desse, apesar de elas terem razão, elas estão querendo dizer o seguinte: você tem que se tornar uma pessoa apática. Você não tem que criar sentimento em relação a ninguém, porque isso daí é culpa sua. Se você sofrer, se você se fuder, se seu psicológico ficar abalado, se seu emocional ficar uma merda, a pessoa não tem culpa. Mas a pessoa, ela é totalmente... Momento Marília Gabriela. Ela realmente não tem responsabilidade sobre isso? Ela não tem. Ela se envolveu com você, ela é uma pessoa, você é uma pessoa, ela se envolveu e ela não tem responsabilidade alguma sobre isso. Tem que parar pra pensar por esse ângulo também, porque a pessoa tem sim. Não em vista do que você criou, mas a forma como ela alimentou e fez com que se criasse isso. Ninguém eu pelo menos quero acreditar que não existe uma pessoa carente a ponto de, por um bom dia ou por um sorriso, a pessoa se iludir de tal forma. Eu acho que se a pessoa teve um sentimento, é porque ele foi alimentado de alguma forma. E ele foi alimentado sim. Então é muito fácil você pegar e fazer um discurso desse, pra você sair como se você não tivesse responsabilidade nenhuma sobre o que aconteceu, sendo que na verdade você não quer reconhecer a culpa que você tem sobre isso. Porque quando acontece isso com você, você faz esse mesmo discurso, quando alguém pega e alimenta um sentimento em você, você fala assim: não, realmente, eu tive culpa, porque ele não tem nada a ver com isso, ela não tem nada a ver com isso, a pessoa ou o outro indivíduo não tem nada a ver com isso. Fui eu que criei, fui eu que alimentei, eu que me foda sozinho. Você pensa nisso? Você pensa assim? Você posta isso no Facebook, como tipo, olha, eu sou foda, mano, eu sou Jedi, puta que pariu, eu sou foda pra caralho. Não é assim não, gente, porque quando você não tem um sentimento correspondido, ainda mais quando ele não começou, ele não se manteve por mentira, por falta de sinceridade, por falta de transparência, você tem responsabilidade sim. Você tem responsabilidade e não é pouca.
Só pra deixar claro, tá? Não é indireta, não é nada, é só um fato. Eu estou falando fatos, eu não tô mandando indireta pra ninguém. Mas quem se doer, se a carapuça servir, bora vestir. Temos todos os tamanhos. Eu acho que é isso por enquanto. E acho que é só, né? Mas a gente tem que parar pra pensar nisso daí. Porque a gente tá tendo uma geração, a gente tá criando, querendo ou não, uma geração de pessoas sem sentimentos e baseado em trauma. E outra coisa que eu ia dizer é que, independente da relação que você tem com a pessoa, desde uma relação de amizade, eu acho que respeito cabe em todo quanto é tipo de relação. E não é porque você tá apenas ficando com a pessoa que você não deve ser transparente com ela. Você tem que ser transparente com ela. A expectativa não se cria sozinha. A expectativa ela é alimentada. Então, se você pegou e fez a sua parte de deixar claro para a pessoa, você foi transparente, você falou que, olha, não é assim, eu não quero isso, você realmente não tem responsabilidade nenhuma, porque você fez a sua parte. Mas a partir do momento que você não faz a sua parte, você tem responsabilidade, sim. Então, a gente tem que pensar por esse ângulo aí. Pra gente não criar monstros igual a gente já tem muito só solta, que em vez de pegar e fazer uma coisa boa pro outro, ele acaba fudendo ainda mais o psicológico e emocional da pessoa. E a gente tem uma geração toda traumatizada com relacionamento e são pessoas novas para terem traumas com relacionamento. E é cada dia mais... Cada dia esse número de pessoas aumenta. E elas não sabem o mal que elas fazem para si mesmas e para os outros, para os próximos. É uma situação muito delicada, muito complicada e que você tem que pensar nisso, ok? Então, ok. Se você curtiu, você curte, compartilha, comenta. Se você não curtiu, você mostra que você não gostou. Isso não vai mudar nada da minha opinião, mas enfim. Se você não gostou também, é só não acompanhar mais o canal, ok? E se você quiser comentar e discutir o assunto, a gente tá aí. Tudo bem? Beijos pra vocês e boa noite.